Olá, hoje eu trouxe para vocês aqui uma receita maravilhosa. São dois recheios, gente, maravilhoso. Recheio fino, recheio gourmet, recheio de qualidade, recheio que não vai chantilly. A base desse recheio é nata, chocolate e esse pó saborizante aqui, porque vai ser uma receita, um sabor de limão com chocolate branco e um recheio maravilhoso de chocolate, uma mousse, gente. São duas versões de mousse, só que é uma mousse, gente, super fina. Como eu falei, é um recheio gourmet, é um recheio especial, tá? Inclusive, ele está no meu cardápio de vendas, tá bom? E eu vou mostrar para vocês passo a passo de como eu preparo essa maravilhosa, né? É um maravilhoso recheio, diferente de tudo que você já viu. Então, presta atenção, fica ligadinho que eu vou mostrar para vocês que é super fácil. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu quis trazer os dois recheios de uma vez, não quis desmembrar, até para mostrar para vocês o resultado final, tá bom? Então eu comecei aqui com chocolate meio amargo, tá? Chocolate nobre, um chocolate bom. Você pode escolher a marca da sua preferência, lembrando que não dá para ser cobertura fracionada, porque a gente está trabalhando com aqui uma linha gourmet, produtos que são selecionados, um produto que você vai ter aí, né? Um ganho um pouco maior, porque são produtos finos, tá bom? Coloquei aqui, depois de derretido, o creme de leite, tá? Pode ser de caixinha. Coloquei aqui 100 gramas, eu dei uma mornada ali no micro-ondas, para que não tivesse aquele choque térmico, né? E ficasse tudo bem homogêneo, tá? Essa mistura a gente vai deixar depois reservada, esfriando bem, porque a gente vai preparar a nata. Então, a nata com o chocolate quente vai desandar, tá bom? Então, lembrando que lá na descrição, gente, eu deixo a receita completa para vocês, tá bom? O passo a passo é aqui comigo. Olha, tá pronto, vou deixar reservado, tá bom? Para depois a gente utilizar. Agora a gente vai preparar o creme de nata para depois colocar esse chocolate dentro, tá bom? Gente, pensa num recheio maravilhoso. Serve para torta, tá, gente? Serve aí para, óbvio que é bolo, porque eu fiz um bolo com esse recheio. Inclusive, vou mostrar para vocês a estrutura dele, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui 300 gramas de nata. A nata tem que estar extremamente gelada, óbvio, porque a nata é um produto que fica refrigerado, a gente já sabe, tá? Então, essa receita, gente, como eu falei, é uma receita para recheios finos, para recheios gourmet, para pessoas que não querem, não gostam de comer aquele recheio gorduroso de chantilly, né? Que é aquele creme tipo chantilly, que dá para fazer também, tá? Coloquei aqui o açúcar refinado. Não, o açúcar de confeiteiro, mas você pode colocar o refinado também, se você quiser e não tiver o açúcar de confeiteiro, tá? Na descrição eu deixo para vocês a medida certinha desse primeiro recheio, que é o recheio de mousse de chocolate, tá? Sem gelatina, sem emulsificante, sem farinha de trigo. Gente, é um recheio fino, de verdade, aveludado, macio, muito saboroso. Quem conhece, né, nata, creme de leite, eles são produtos nobres, né, na confeitaria. Eu, pelo menos, classifico assim, tá? Porque realmente eles são um pouco mais caros, mas traz pra gente aí um sabor inigualável, tá? Então, se você quer trabalhar com produtos de qualidade, com recheio bacana, um recheio de qualidade, eu vou deixar essa sugestão aqui pra vocês. Então, bata bem, olha o ponto, tá? O ponto da nata batida com o açúcar é esse, ele fica bem firme. E agora a gente vai colocar o chocolate, porém, eu vou repetir novamente, o chocolate precisa estar frio, não é gelado, frio, tá? Porque senão vai desandar a nata, tá bom? Então até levei um pouco o meu pro freezer, deixei lá, tá? Se você puder, deixa refrigerando, não deixa endurecer, mas ele precisa estar bem frio, bem temperatura ambiente mesmo, tá bom? E a gente vai misturar tudo muito bem. Tem uma dica bacana que eu já vou falar aqui no começo, mas depois provavelmente eu falo novamente, tá bom? Depois que isso aqui estiver pronto, é interessante que a gente deixa refrigerando, tá? Deixa lá na geladeira. Se você for utilizar ele, deixa por umas meia hora até ele se firmar mais. E eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo, ali na montagem que eu fiz do bolo, por quê? Tá? Porque eu já tava aqui com um pouquinho de pressa, mas aí no decorrer eu vou explicar mais pra frente. Então, terminou esse procedimento aqui, olha que maravilha. Vou mostrar de perto. Olha a textura, gente, vocês não têm noção como é saboroso. Se você já experimentou, ok. Se você não experimentou, faça, você vai amar. Tá? Vou deixar refrigerar antes de aplicar no bolo, mas antes eu vou voltar aqui para mostrar o segundo recheio, porque na verdade aqui eu tô fazendo um recheio de limão,
tá? Mousse de limão com mousse de chocolate. Então vamos lá. Esqueci de silenciar meu celular, mas já silenciei aqui, não vou voltar para regravar, porque senão dá muito trabalho. Então aqui eu tenho o pó saborizante da marca Mavalério, sabor limão, chocolate nobre, tá? Não é cobertura fracionada, ali sabor chocolate branco, né? A nata e o leite condensado, tá? Então vamos lá. A receita também vai estar descrita lá na descrição, tudo certinho, os ingredientes, a quantidade, tá? Aqui eu tô colocando um pote de nata, que é 300 gramas esse pote. Ele está gelado também. O leite condensado está gelado também, vou pôr uma caixinha, tá? E é importante eu falar isso, eu vou repetir, porque, né, detalhes é muito importante, tá? Para que dê certo. Então, não se esqueça que ambos têm que estar gelados. Ah, mas o leite condensado esqueci de pôr para gelar. Então, coloque no freezer, deixa ele gelar bem, tá? Porque eu desconheço outro método, tá? De fazer essa nata com o leite condensado em temperatura ambiente. Então, tem que estar gelado os dois. Vou colocar aqui também o pó saborizante, sabor limão. Também nunca experimentei fazer essa receita com o próprio suco de limão. Não sei se dá certo. Se você já fez, deixa nos comentários aí a quantidade, né? Até pra gente que não fez, se quiser fazer, fica aí a sugestão, tá bom? Eu não tenho essa sugestão pra vocês. Eu fiz com pó saborizante mesmo, que é maravilhoso, da Mavalério. Eu super recomendo, não ganho nada por isso, mas ele é muito, muito bom mesmo, tá? E aqui o ponto é mais rápido que o outro, tá bom? Aqui o ponto também eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto muito de usar essa batedeira de mão, mas ela faz maior bagunça, eu confesso. Mas eu gosto muito porque eu acho que é muito mais prático para pouca quantidade de recheio, sabe? Então aqui eu vou bater bem. E aqui a gente tem que também ficar atento para não perder o ponto, porque nata é assim, ela desanda também, né? Como é um teor de gordura muito maior, né? Se você bate muito, muito mesmo, ele acaba desandando. Então, tem que ficar atento com isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês o ponto certinho, tá bom? Você vai sentir que a batedeira, se for de mão igual a minha, vai ficar mais pesado, tá? Você vai sentir que ele vai ficar mais pesado. Ele não cresce tanto quanto o creme vegetal, aquele creme tipo chantilly, tá bom? Ele não cresce muito, mas você sente que ele aumenta, assim, de volume, tá bom? Olha só, e fica assim, tá? Olha a textura. Maravilhoso, gente. Eu tô ensinando pra vocês aqui um recheio gourmet, um recheio fino, e poucas pessoas querem pagar pra comer um bom recheio, tá? Então, assim, se você quer trabalhar com recheios de qualidade, essa é a minha sugestão pra você, tá bom? Olha, gente, eu coloquei aqui, nessa receita, eu coloquei 300 gramas de chocolate picadinho, chocolate branco, chocolate nobre, tá? Não é cobertura. Nada contra, dá pra você também trabalhar com outras marcas, mas aí vai ser outro tipo de recheio, tá? Não vai ser um recheio fino, não vai ser um recheio gourmet, mas dá pra trabalhar também. E aqui eu vou deixar reservado, vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui das marcas que eu utilizei, até pra facilitar aí, né? Vocês visualizando, vocês vão ver que de repente vocês vão procurar e encontrem, né, o mesmo, tá? Mavalério sabor limão, eu uso muito essa marca, esse pó saborizante, eu acho muito gostoso. E tem um sabor de morango, maracujá, enfim. E o chocolate branco da Melk também, a Melk eu uso muito essa marca aqui, tanto para cobertura fracionada como chocolate nobre, que eu gosto bastante de trabalhar, que é uma marca acessível, é um chocolate bom, saboroso, tá? Então essas duas essas marcas que eu estou utilizando, caso você tenha interesse, né, ou queira saber quais são, tá? Agora eu vou montar para vocês o bolo que eu tô fazendo, para vocês verem como que ficou, tá? Eu vou tentar dar uma acelerada aqui para não ficar tão longo, mas aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo de eu montando e o recheio, que é o que eu vou falar para vocês, essa questão de esperar um pouco para que o recheio firme ali na geladeira, qual é a diferença, tá bom? O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que o conteúdo tá super interessante, tá? Eu tô tentando não falar tanta bobeira, não fugir muito do conteúdo, pra poder falar o máximo que eu puder de coisas que possam agregar aí pra vocês, tá? Essa massa é a minha massa pão de ló, tá aqui no canal já ensinei pra vocês. Olha a textura dessa massa, maravilhosa, tá? Maravilhosa mesmo. Se você tem dúvida aí, não sabe qual massa utilizar, massa pão de ló para recheios de mousse é as melhores massas, eu acho, na minha opinião, pra gente estar utilizando. Vou utilizar também uma caldinha neutra aqui de água com açúcar, tá? E vou tá montando aqui esse procedimento
o que normalmente nós fazemos, né? Para montar aí nosso bolo de camadas, tá? Eu gosto de fazer assim. Tem muita gente que faz no acetato, eu acho legal, mas eu ainda trabalho dessa maneira, acho muito mais prático, tá? Cuidado também aí na hora de colocar a calda para não encharcar demais a massa. Como é pão de ló, é uma massa um pouco mais sensível. Ela já é macia mesmo, é uma massa super macia e muito delicada, então você precisa ter muito cuidado. Eu gosto, quem me conhece, me segue aqui, sabe que eu gosto muito da balança para deixar bem uniforme a quantidade dos recheios e para também ter a noção de quanto de caldo eu tô colocando, né? Pra gente que trabalha com bolo de quilo, é muito importante a balança, né? Tudo fica bem pesado para que para que a gente não tenha desperdício e para que a gente também não faça um bolo de 1 quilo e venda por, né? Tipo, o cliente pede um bolo de 1 quilo, eu vou entregar um de 2 quilos, né? Então aí é prejuízo total, não dá pra gente trabalhar assim, né? Tá? Então, pra quem trabalha com forma, eu não sei como é que é, mas pra mim que trabalho com bolo por quilo, eu sempre prefiro estar utilizando a balança, tá? E aqui eu vou colocar mais uma calda, um disco da massa, e é sobre isso que eu quero falar. Vocês observam que o creme de mousse de limão, ele está mais firme, mas a mousse de chocolate eu não deixei firmar muito porque eu tava com pressa. Eu deixei assim, vou colocar nessa textura e vou deixar porque ela vai firmar na geladeira. Fica de um dia para o outro, tá? Essa é a minha sugestão. E o que eu iria falar? Se você deixar firmar um pouco mais, vai ser melhor para você trabalhar. Tá? Por quê? No final, o que pode acontecer? No caso, eu coloquei mais um disco de massa, coloquei mais um recheio da mousse e o recheio da mousse de limão tá um pouco mais pesada por conta dos chocolates em pedaço, né? O que acontece? Aí esparrama um pouco, né? Não fica tão uniforme, a lateral, né? Não fica aquela coisa bela de se ver aos olhos, né? Então, essa é a minha dica. Deixa a mousse de chocolate firmando na geladeira até você encontrar nela uma consistência um pouco mais firme. Não deixa endurecer totalmente, mas deixa numa consistência mais firme, tá? Para você poder trabalhar. Porque eu fiz assim e estou falando para vocês que deu certo, mas não é o recomendado, tá bom? Não recomendo. Vou mostrar pra vocês lá no final. Olha como essa aqui tá mais firme, tá vendo? Tá cremosa, porém tá mais firme. E automaticamente ela tá mais pesada por conta dos chocolates que eu coloquei dentro. Lá no final do vídeo, eu vou deixar para vocês uma imagem do bolo quando eu desenformei e vou mostrar para vocês também qual é a diferença, que é essa justamente que eu estou aqui explicando para vocês, de colocar o creme de chocolate mais mole antes de esperar firmar, para firmar na geladeira. Se for só ele, provavelmente não fique depois um pouco deformado, mas se for com outras camadas, então é interessante que a gente deixe aí ele firmar bem antes de colocar, tá bom? Se você ficou com dúvida, deixa nos comentários, gente. Se você tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar lá nos comentários, assim que eu puder, eu vou passar e vou estar respondendo com o maior carinho, tá? Vou vedar bem isso daqui, vou levar pra geladeira. Eu recomendo deixar de um dia pro outro. Eu sempre faço bolo de um dia pro outro. Dependendo qual recheio, até 2 dias antes eu já estou preparando os meus bolos, tá? Eu desenformei no outro dia, tá? Na verdade, gente, esse bolo eu fiz na quinta e desenformei no sábado, tá bom? E olha só, isso que eu queria mostrar pra vocês. A diferença de eu ter colocado, né, o creme sem esperar ele dar uma firmada na geladeira, ele fica assim, gente. Parece que esparramou um pouco as laterais, tá? Mas eu quero mostrar também pra vocês que há uma consistência, tá bom? Dá certo, sim. Segue o passo a passo direitinho, do jeito que eu tô ensinando. O recheio, ele vai ficar super estruturado, porém é um recheio sensível, delicado, é um recheio que requer, né, a refrigeração, tá? Então vocês prestem atenção nisso daí, para não ficar tão exposto, né? E depois acabar perdendo aí o seu trabalho, tá? Mas esse era o intuito, mostrar para vocês que ele fica estabilizado na massa e que você precisa esperar um pouquinho mais para poder estar aplicando ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, esse foi o resultado final, tal, do meu bolo, eu quis mostrar para vocês. Se você gostou, curte, se você gostou, compartilha, é isso aí. Um grande beijo, até a próxima, tchau!